Que a notícia neste sábado. Amazonas chega a 50 mortes pelo coronavírus e número de casos sobe para 981. Estado já responde por 75% dos mortos na região norte. Tribunal de Contas do Estado mira nos gastos do Estado durante pandemia e o governador Wilson Lima diz que não tem nada irregular. Eleição para novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado será na terça-feira por videoconferência. Coronavírus já matou mais de 1.000 no Brasil. No mundo são mais de 100 mil, com 1.600.000 infectados. França relata problemas cardíacos e mortes em quem usou hidroxicloroquina. Com mais de 2.000 mortes em um dia, Estados Unidos podem bater recorde de óbitos no mundo. Mais de 600 quilos de entorpecentes, incluindo cocaína negra, são apreendidos em Manacapuru. Bandido rouba carro em estacionamento de supermercado e durante perseguição capota o veículo na Torquato Tapajós. Homem é executado com 8 tiros na Praça 14. 4 bandidos fortemente armados assaltam ônibus na Sexta-feira Santa na Max Teixeira, aterrorizando passageiros. Previsão do tempo. O dia ontem foi de muito calor e hoje o Climatempo está prevendo 35 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. A temperatura aqui é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 98%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É sábado, 11 de abril. Chegamos aos 101 dias do ano e faltam 265 para terminar 2020. Dia de Santo Estanislau. Fatos marcantes da história. O Vagabundo, filme de Charles Chaplin, faz sucesso em 1915. OIT, Organização Internacional do Trabalho, era criada em 1919. Luiz Carlos Prestes chega ao Brasil acompanhado de Olga Benário com passaportes falsos em 1935. Em 2001, no futebol, a seleção da Austrália goleava a de Samoa Americana por 31-0 em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, estabelecendo o recorde de gols em partida oficial entre seleções, permitindo ao atacante Ark Thompson o recorde individual. Ele marcou 13 gols nessa partida. 5h49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Hoje é o sonoplasta Jean Santos. Depois das celebrações da Sexta-feira Santa, neste sábado santo, acontece a missa da Vigília Pascal, às 18 horas, e amanhã, domingo da Páscoa, missa da Páscoa às 7h30, com transmissão da Rádio Difusora. Antes, o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, como acontece todos os domingos, estará no Jornal da Manhã para a sua mensagem e a sua bênção a toda a cidade no domingo de Páscoa. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento enfatizou a importância de produtores e agricultores familiares cujas mercadorias são vendidas em feiras livres, sacolões e varejistas redobrarem os cuidados de higiene a fim de evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A segunda parcela do auxílio moradia no valor de R$600 para as famílias retiradas do Monte Oreb será paga na próxima segunda-feira, que é 13. De acordo com a Superintendência Estadual de Habitação, a SUAB, mais de 2.000 famílias tiveram de deixar o Monte Oreb após a integração de posse no local, que começou em 28 de fevereiro deste ano. A Páscoa deste ano, comemorada no domingo, terá uma queda de 31% nas vendas. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Ainda segundo a Confederação, a baixa se deve à pandemia do novo coronavírus Covid-19, que atingiu todas as regiões do país. A CNC estima ainda a perda de 738 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. No Amazonas, empresários se preparam para a época com expectativa de grandes vendas, o que não vai acontecer. Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, no ano passado, aproximadamente 35 toneladas de chocolates estavam circulando no mercado local, e para este ano havia uma projeção do mesmo número.
A empresa Azul Linhas Aéreas vai realizar viagens no trecho entre Manaus e Parintins a partir da próxima semana. Os voos serão operados pela Turflex em aeronave Caravan. Esta empresa foi comprada pela Azul. As vendas de passagens aéreas serão feitas pelas agências de turismo de Parintins e Manaus a partir de terça-feira, dia 14. As companhias aéreas fecharam parceria para voos 3 vezes por semana nas tardes de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira entre as rotas Manaus-Parintins, Parintins-Maués, Maués-Manaus. Os passageiros também poderão comprar passagens diretamente no site da Azul. Em novo decreto, o governo do estado autoriza a emissão de laudos técnicos às empresas incentivadas do Polo Industrial de Manaus sem inspeção em loco, desde que atenda aos requisitos da lei. Além de resguardar a segurança jurídica para que as empresas mantenham suas atividades, a medida leva em consideração a situação de emergência na saúde pública em razão da pandemia pelo coronavírus e a necessidade de atender às determinações de prevenção dos servidores no ambiente de trabalho. Governo do Amazonas faz doação de peixes para instituições filantrópicas. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, continuou ontem a entrega de alimentos para instituições filantrópicas e entidades voltadas ao público em situação de vulnerabilidade. Mais de 86 toneladas de frutas e 70 toneladas de peixes estão sendo doadas a 150 instituições de Manaus. Os alimentos são provenientes de uma parceria da SEJUSC com a Agência de Desenvolvimento Sustentável ADS, Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza FPS e Secretaria de Assistência Social SEAS. A ADS comprou a produção de agricultores locais, incluindo frutas, verduras e hortaliças. De acordo com a secretária da SEJUSC, Caroline Braz, a quantidade de solicitações mostra a necessidade das instituições nesse período de pandemia do coronavírus. Ela destaca a importância do alimento nesse período de Semana Santa. É muito importante nesse momento especial de Semana Santa conseguirmos atender 150 instituições que trabalham com pessoas carentes, atingindo um público de mais de 7.000 pessoas que estão cadastradas em cada instituição. É uma satisfação muito grande poder, nesse momento tão difícil, colaborar e levar alimento para a mesa das pessoas que mais precisam. Nós estamos atendendo instituições de idosos, crianças, mulheres, pessoas com deficiência, todo um público extremamente vulnerável que nesse momento precisa estar em casa e precisa receber esse alimento. A representante da Igreja Bíblica da Fé, Gleise Moura, afirmou que os peixes eram muito aguardados pelas 50 famílias atendidas. Esse peixe vai durar, dependendo da família que nós vamos colocar, né? Quantos membros na família tem. Então, esse daí, nesse momento, muitas famílias não têm, né? Então, isso vai ser muito valioso para eles. A presidente do Centro Social Caminho Seguro, Márcia Leite, afirmou que a doação vai chegar a pelo menos 20 famílias. Entre nossos irmãos, né, nós temos também congregações no interior, também nós vamos tentar enviar para lá, o que não der nós vamos armazenar até chegar o momento do envio para lá, e também tem algumas famílias que participam conosco como visitantes, alguns vizinhos que realmente precisam, né, inclusive alguns venezuelanos, então nós temos que servir não somente aos nossos membros, mas também às nossas vizinhanças. Para conseguir ter acesso às doações, basta preencher o formulário disponível no link b/ly/2VIXUOX. Nele, o solicitante informa o número do cartão CNPJ da instituição, caso tenha, carteira de identidade e CPF do representante legal, em qual município do Amazonas atua, o número de pessoas beneficiadas, entre outros dados. Com queda prevista de até 90% no volume de negócios, fechamento em massa e taxas de ocupação média não superiores a 15% nas unidades habitacionais remanescentes, a indústria de hotelaria é um dos setores mais atingidos pela crise da Covid-19. No Amazonas, praticamente 2.300 apartamentos encontram-se fechados e mais de 1.000 funcionários já foram desligados das empresas, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Seção Amazonas.
O setor vinha com ocupação baixa no primeiro bimestre, dada a sazonalidade de baixa estação e chuvas coroada pela chegada do carnaval. A procura, contudo, sinalizava aquecimento e um desempenho superior ao do ano passado, dado o número maior de reservas e eventos agendados e que foram cancelados. Na próxima segunda-feira, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas realizará sua primeira sessão de julgamento por meio de videoconferência. A sessão será a primeira também por este modelo entre as câmaras cíveis e criminais de justiça do Estado. Na sessão por videoconferência da segunda-feira, a primeira Câmara Civil conta com 30 processos em sua pauta de julgamento. E Tribunal de Justiça mantém eleição interna para o dia 14 com votação aberta. A sessão de escolha do próximo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, assim como do próximo vice-presidente e também do corregedor de justiça, acontecerá por meio de videoconferência no próximo dia 14 deste mês. As sessões por videoconferência foram regulamentadas no TJAM pela resolução número 10/2020. Antes mesmo da resolução, diversos testes foram realizados pela equipe de tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal e no último dia 7 de abril já ocorreu uma sessão do Tribunal Pleno com a efetiva participação de mais de 20 desembargadores por meio desse sistema. De acordo com o secretário-geral de administração do TJAM, Messias Andrade, os investimentos em tecnologia que vêm sendo realizados progressivamente pela Corte Estadual permitiram e possibilitaram a continuidade dos trabalhos judiciais nesse período excepcional de isolamento social por conta da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Conforme o secretário-geral de administração do TJAM, a sessão por videoconferência trata-se de medida para não prejudicar o calendário da Justiça Estadual e alinha-se às medidas do TJAM para prevenir possíveis contágios pelo novo coronavírus. As sessões por videoconferência também buscam dar continuidade ao bom andamento processual sem que haja perda de prazos. A sessão por videoconferência que elegerá os próximos dirigentes do TJAM será a primeira realizada no âmbito da Justiça Estadual e, para fins de eleição dos dirigentes de um tribunal, será inédita no país. A sessão para escolha dos novos dirigentes da Corte Estadual de Justiça na próxima terça-feira, com início às 9 horas, poderá ser acompanhada pela plataforma YouTube no canal oficial do TJAM. O próximo presidente do TJAM sucederá o desembargador Iedo Simões de Oliveira, que deixará o posto no próximo dia 4 de julho. Na mesma data, o desembargador Wellington José de Araújo deixará o posto de vice-presidente da Corte e o desembargador Lafayette Vieira Júnior o posto de corregedor-geral de Justiça. 6:03 em Manaus. Aos ouvintes que estão tentando acessar o aplicativo Mano, informamos que este aplicativo está fora do ar, pelo menos aqui na Rádio Difusora. E amanheceu com problemas, portanto, não tentem acessar porque está fora do ar. O prefeito Arthur Vigílio Neto, do PSDB, criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus. Essas atitudes do presidente, que sai tranquilamente às ruas e diz que não há perigo, isso desmobiliza, declarou Vigílio na tarde de ontem. O presidente Bolsonaro não pode mais dar esses exemplos, advertiu o prefeito. Para desmobilizar, basta um passeio, criticou, referindo-se à saída do presidente para cumprimentar apoiadores na capital federal. Ele foi aplaudido e vaiado por outros. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária está utilizando a mão de obra carcerária na lavagem da rouparia usada no abrigo emergencial para acolhimento de pessoas em situação de rua, montado na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e visa ajudar no combate ao avanço do novo coronavírus na capital. 30 detentos estão envolvidos na ação solidária que beneficia cerca de 200 pessoas em situação de vulnerabilidade.
Os educandos fazem parte do projeto de ressocialização Trabalhando a Liberdade e já atuam nas lavanderias do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, o Provisório Masculino 2, CDPM 2, todos localizados no quilômetro 8 da BR-174. As unidades prisionais recebem todos os dias roupas de cama e de banho do abrigo emergencial. Os educandos são capacitados para esse serviço. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Mais uma vez, aumenta o número de casos confirmados do novo coronavírus em Manacapuru. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo prefeito Beto D'Angelo em uma live que foi levada às redes sociais com a atualização dos dados oficiais da Covid-19 no município. Durante o pronunciamento, o prefeito não escondeu sua preocupação com a doença e, mais uma vez, fez o rotineiro pedido para que as pessoas fiquem em casa. Nem mesmo a Sexta-feira Santa, que tradicionalmente é momento de quietude, silêncio e abstinência de certos alimentos, não foi capaz de quebrar os ânimos de muita gente que continua desafiando a doença, desobedecendo as recomendações das autoridades em saúde. O movimento de pessoas durante o dia não foi pequeno e só parou à noite com a chegada da equipe do toque de recolher, que continua retirando as pessoas das ruas. Já passava das 20 horas, quando as sirenes das viaturas da APM aproximou-se da agência da Caixa Econômica no centro da cidade, onde havia muita gente ainda. Com a aproximação da equipe, as pessoas foram se dispersando. Houve um pequeno corre-corre e algumas motos foram apreendidas e levadas para o pátio do Intrans. Até o fechamento dessa matéria, o boletim atualizado em Manacapuru apresentava um quadro com aumento considerável da doença, elevando para 63 o número de casos confirmados, 338 isolados em monitoramento e 169 descartados. O número de óbitos continua em 3 pacientes curados. 409 exames já foram realizados. Desses, 106 pessoas estão aguardando o resultado, o que significa que pode haver aumento de casos nos próximos dias. Aí, nesse seu pronunciamento, o prefeito disse ainda que com o aumento de casos, a equipe de trabalho diminui, porque a área de atendimento aumenta e o atendimento se torna mais difícil. Disse que 100 servidores já foram afastados por conta de suspeita da doença e anunciou a instalação de um hospital de campanha em parceria com uma clínica particular, onde serão utilizados equipamentos da própria clínica e complementados com novos equipamentos que deverão chegar nos próximos dias. O hospital de campanha terá 38 leitos exclusivos para a Covid-19, dos quais 33 para adultos e 5 para crianças, para observação infantil. Bem, Paulo, as barreiras continuam aqui em Manacapuru, aqui no próximo Miriti, e agora também na entrada da Bela Vista. Ninguém passa na barreira se não morar lá na comunidade da Bela Vista. Agora, o absurdo mesmo é o preço do álcool em gel aqui em Manacapuru. Já passa dos R$30 a unidade do frasco de 500 ml. Né? E acredita-se que outros produtos com certeza terão aumento de preço nos próximos dias também, porque já estão também saindo das prateleiras. Aquela barreira lá da Ponte Rio Negro tem causado alguns problemas. Muitos taxistas estão reclamando, os taxistas aqui em Manacapuru estão reclamando de que está havendo aí uma troca de favorecimento em favor de taxistas de Manaus e carros particulares que estão trazendo e levando pessoas daqui para lá e de lá para cá. Então, isso precisa ser, com certeza, verificado bem de perto. Com você, Paulo Guerra, de Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus. O Tribunal de Contas do Estado, por meio da conselheira Yara Lins, relatora das contas da Secretaria de Estado de Saúde, oficiou a atual secretária de Saúde, Simone de Oliveira Papais, a cobrança de explicações e o encaminhamento de documentos para analisar o que levou a Suzan a efetuar o aluguel de prédio do hospital da Newton Lins. O governo do estado pagará 2,6 milhões por mês no aluguel do hospital. Outra providência tomada por Yara Lins
é a solicitação dos dados de todas as contratações e aquisições feitas pela Suzam para o combate ao Covid-19, no âmbito das dispensas de licitações, conforme legislação específica. A conselheira do tribunal pediu ainda informações sobre aquisição de equipamentos de proteção individual, os EPs, para os profissionais de saúde. Com essas medidas, o TCE age de forma preventiva e cumpre seu dever de proteção do erário, assim como a fiscalização simultânea dos gastos neste período de combate à pandemia. Sobre o assunto, o governador Wilson Lima destacou em vídeo em rede social que o estado investirá R$866 mil por mês na locação do Hospital Universitário da Newton Lins, que na próxima semana começa a operar como unidade de retaguarda para casos do novo coronavírus. O valor é quase o mesmo pago há cerca de 10 anos pela Unimed. Wilson Lima fez novo apelo para que a população não acredite em fake news. O contrato de aluguel do Hospital Newton Lins não tem nada de 2,6 milhões por mês. Isso é mentira, frisou ao se referir a informações sem comprovação e infundadas divulgadas em sites de notícias. Não acreditem em fake news, não caiam em armadilhas políticas que infelizmente estão surgindo no meio da maior crise da nossa história, ressaltou o governador. E o Amazonas alcança 981 casos do novo coronavírus, com mais 82 registros nas últimas 24 horas. A Fundação de Vigilância em Saúde, FVS-AM, registrou mais 82 casos do novo coronavírus no balanço divulgado ontem, totalizando 981 casos no Amazonas. O número total de óbitos no estado chegou a 50, com a confirmação de Covid-19 como causa de mais 10 mortes que estavam sendo investigadas, de óbitos que ocorreram entre os dias 5 e 9 de abril. Do total de casos de Covid-19 no Amazonas, 863 são em Manaus e 118 no interior do estado. Mais 3 municípios registraram casos positivos do novo coronavírus: Anuri, Maués e Tefé. Agora, além da capital, 16 municípios do Amazonas têm casos confirmados. O maior número de casos está em Manacapuru, 62, em seguida Itacoatiara com 11, Iranduba com 11, Santo Antônio do Içá 7, Parintins 6, São Paulo de Olivença 5, Tonantins 3, Careiro da Várzea 2, Presidente Figueiredo 2, Tabatinga 2 e Anuri 2. 5 municípios têm um caso cada um: Novo Airão, Manicoré, Maués, Boca do Acre e Tefé. Atualmente há 665 pessoas com diagnóstico positivo para Covid-19 que estão se recuperando em isolamento social. Do total de casos positivos do novo coronavírus, há 222 internados, sendo 140 em leitos clínicos e 82 em unidades de terapia intensiva, UTI, na rede pública 45 e na rede privada 37. Há ainda outros 219 pacientes suspeitos internados que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 192 estão em leitos clínicos, 81 na rede privada e 111 na rede pública. E 127 estão em UTIs, 19 na rede privada e 11 na rede pública. Ao todo, 44 pacientes estão fora do período de transmissão. Mais 10 mortes por Covid-19 foram confirmadas pela FVS, totalizando 50 óbitos. Os novos casos são de uma mulher de 53 anos com histórico de diabetes, um homem de 70 anos sem histórico de comorbidades, um homem de 58 anos portador de doença cardiovascular, um homem de 92 anos com histórico de diabetes, doença cardiovascular e tuberculose, e uma mulher de 51 anos portadora de diabetes, doença cardiovascular e hipertensão. E o Amazonas já responde por 75,5% dos mortos por coronavírus na região norte. Os 7 estados nortistas têm juntos 1.505 casos confirmados e 68 mortes.
Somente no Amazonas, como disse ainda há pouco o J-Rai, são 50 óbitos. Polícia. Uma mulher de 28 anos foi baleada ontem à noite na rua Projetada, lá no bairro da União. De acordo com a polícia, 2 homens armados chegaram a pé no local e dispararam vários tiros na tentativa de executar um rival. Na ação dos criminosos, a vítima foi atingida com um tiro e teve parte do pé dilacerado pelo disparo. Ela foi levada para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados e fizeram buscas na área na tentativa de localizar os suspeitos, mas a dupla conseguiu fugir. A Força Tática da Polícia Militar prendeu 2 homens na tarde de ontem na rua Apocalipse, no Novo Aleixo. DSO de 19 anos e RCS de 27 estariam atirando na rua e foram presos com armas e drogas. Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, por volta das 17h30, estavam em patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia de que traficantes estariam atirando na rua Apocalipse. A denúncia anônima descreveu os suspeitos. Quando os policiais chegaram ao local, 2 homens correram, mas foram alcançados. Eles estavam armados com revólveres calibre 32. Os suspeitos disseram que o armamento era para proteção individual e que havia mais armas na casa de um deles. Na residência, além de outras armas, foram encontradas drogas. A dupla foi levada até a central de flagrantes da Zona Norte, o 6º Distrito Integrado de Polícia. Operação integrada entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Receita Federal e Ministério da Justiça e Segurança Pública prendeu em flagrante 5 brasileiros fazendo transporte de drogas no Rio Solimões. Durante a ação deflagrada em Manacapuru, foram apreendidos 630 quilos de entorpecentes, incluindo cocaína negra, narcótico nunca antes encontrado no estado. Além da cocaína negra, um total de 40 quilos. As equipes policiais localizaram também pasta base e maconha do tipo skunk. Todo o material estava escondido nos cascos da embarcação Deus Me Deu a Vitória, que vinha do município de São Paulo de Olivença, na região da Tríplice Fronteira. O barco foi abordado na altura da comunidade do Jacaré, a cerca de 3 horas de Manacapuru. Segundo o delegado Paulo Mavinier, diretor do Departamento de Investigações sobre Narcóticos da Polícia Civil, as investigações sobre o esquema do grupo vinham ocorrendo há cerca de 2 meses. O delegado disse que já tinha a informação de que esse barco levou quase 2 meses sendo preparado para vir a Manaus. E no porão foram encontrados fundos falsos com as drogas. E o que chama a atenção é a cocaína negra, que nunca tinha sido apreendida aqui. O destino de toda a droga era Manaus, mas os policiais acreditam que parte seria remetida para a Europa. As drogas foram localizadas com auxílio do cão Odin, da Receita Federal, e estavam ocultas sob 2 camadas de proteção do casco da embarcação. Por cima, ainda havia um pequeno carregamento de peixe e gelo. 6h23 em Manaus. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado sem roupas em uma rua no Parque 10, na madrugada de ontem. A vítima apresentava sinais de agressão na cabeça e cortes pelo corpo. O homem chegou a ser arrastado por cerca de 30 metros pela rua, segundo o IML, que observou o rastro de sangue no local que fica próximo ao Igarapé do Bindá. Um homem fugiu após roubar um carro e capotar na Torquato Tapajós na tarde de ontem. Segundo a polícia, o criminoso roubou o veículo de uma mulher na saída de um supermercado. Após o crime, ele foi perseguido e fugiu depois de capotar o veículo. A vítima, que não quis se identificar, disse que foi abordada por um homem usando um terçado no momento em que saía de um supermercado no conjunto Vieira Alves, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ainda segundo a vítima, ela informou o crime para taxistas que estavam no local e eles acionaram a polícia. Equipes da 12ª e 22ª Companhia Interativa Comunitária SICOM foram acionados ao local, localizaram o veículo e começaram a perseguição. O suspeito seguiu em fuga até que, quando passava pela Torquato Tapajós, bateu em outros 2 carros que passavam pelo local e terminou capotando. Após o acidente, ele saiu do veículo e fugiu a pé, sem ser identificado. O carro foi guinchado e retirado da avenida momentos depois do acidente. Um
Homem identificado por Bruno Almeida Silva foi morto a tiros na tarde de ontem no Beco General Glicério, Praça 14. De acordo com a polícia, Bruno foi alvejado com pelo menos 8 tiros, mas ninguém soube informar quem seria o autor dos disparos. Ele foi socorrido e levado para o hospital 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos. Um ônibus da linha 030 foi assaltado na Avenida Max Teixeira. Em plena Sexta-feira Santa, 4 homens são suspeitos de praticarem o crime, sendo um deles supostamente menor de idade. De acordo com a polícia, os suspeitos entraram no veículo e logo anunciaram o assalto. Na ação, os criminosos agiram com bastante agressividade e levaram celulares, dinheiro e pertences das vítimas, além da renda do ônibus. Após o crime, o grupo desceu na mesma avenida e fugiu para uma área de mata sem ser identificados. A Max Teixeira se transformou em um verdadeiro paraíso para os assaltantes de ônibus em Manaus. Esportes. Hotel onde Ronaldinho está preso tem suíte com diária a partir de R$1.500. Após deixarem a cadeia em Assunção do Paraguai esta semana, o ex-jogador de futebol e seu irmão permaneceram no país em regime de prisão domiciliar, gastando uma boa grana nesse hotel. O Campeonato Paulista completa na próxima semana um mês de paralisação em função da pandemia do coronavírus. Até agora, nenhuma competição de futebol no mundo tem previsão de retorno, mas apesar disso, haverá uma conversa na próxima quarta-feira entre os dirigentes do estado para falar do torneio e as perspectivas de futuro. O diretor executivo do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Toshiro Muto, disse ontem não ser possível garantir que o mega evento ocorra em 2021, nova data estipulada pelos organizadores. Ele entende que não dá para assegurar a realização da Olimpíada em razão da imprevisibilidade do novo coronavírus que gerou uma crise na saúde mundial. Últimas notícias. Mais de 31 milhões já se cadastraram para pedir o auxílio emergencial de R$600. Até às 18 horas de sexta-feira foram feitas 271,6 milhões de visitas aos sites do programa. Governo registra mais de 290 mil acordos de redução salarial ou suspensão de trabalho. Acordos individuais precisam ser validados pelos sindicatos, segundo o Ministério da Economia. Tráfego aéreo no Brasil e no mundo despenca com pandemia de Covid-19. Na América do Sul, redução chegou a 80%, enquanto o Brasil viu redução de mais de 90% na oferta de voos. A associação teme que 25 milhões de empregos em todo o mundo estejam em risco. A Latam suspendeu todos os voos internacionais até o final de abril. A companhia aérea, que já havia feito cortes acentuados em seus voos, disse que manterá operações domésticas no Chile e no Brasil, conforme a demanda. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse ontem que o acordo entre a Rússia e a Arábia Saudita para a redução da produção de petróleo contribuirá para a estabilização dos preços do produto no mercado internacional. Albuquerque participou nesta sexta-feira de uma videoconferência entre ministros de energia dos países do G20. As cenas de desrespeito ao isolamento social se repetiram nesta sexta-feira em várias capitais brasileiras. É a imagem do que não deve acontecer. Pessoas amontoadas no saguão, por exemplo, do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O registro foi na hora do almoço nesse feriado. No feriado da Sexta-feira Santa, teve fila também para comprar ingredientes do almoço da família, lá em Niterói, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Em Salvador, em Fortaleza, Campo Grande, Florianópolis, por todo lado, gente apinhada em outras partes do Brasil. E aqui em Manaus também, em algumas áreas. A Força Aérea Brasileira transportou ontem 30 respiradores para Fortaleza. Segundo a FAB, a aeronave C-105 leva 1,5 tonelada em equipamentos. A aeronave, que parte de Guarulhos, chegou à capital do Ceará às 20 horas e 50 minutos. Mais 20 respiradores serão entregues aqui em Manaus e 10 em Macapá. Segundo o Ministério da Saúde, as 3 capitais têm necessidade de ampliar urgentemente o número de leitos de tratamento intensivo para atender os infectados pelo novo coronavírus.
Brasil passa de 1.000 mortes e tem quase 20 mil casos confirmados de coronavírus, diz o Ministério. Mais 115 mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas, o que representa um aumento de 12%. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou nesta sexta-feira a prorrogação do isolamento social preventivo e obrigatório, que terminaria no próximo domingo por mais 2 semanas, agora até o dia 26 de abril, com o objetivo de abrandar a velocidade de contágio do novo coronavírus e garantir que o sistema de saúde pode comportar os que forem infectados. O Ministério da Saúde da Colômbia anunciou nesta sexta-feira 250 novos casos de Covid-19 no país, que totaliza 2.473 contágios confirmados e 80 mortes, 11 delas nas últimas 24 horas. Entre os casos informados nesta sexta-feira, a maior quantidade em um só dia desde a detectação do primeiro caso há um mês, 84 estão em Bogotá. Na França, pacientes com coronavírus tratados com hidroxicloroquina apresentaram problemas cardíacos e 4 deles morreram, informou a Agência Nacional de Vigilância de Medicamentos francesa, a ANSM. Esse medicamento é defendido aqui no Brasil pelo presidente da República. A agência francesa iniciou em 27 de março uma pesquisa sobre efeitos colaterais de drogas utilizadas experimentalmente no tratamento do coronavírus para investigar possíveis efeitos colaterais dessas drogas. Com 500.399, os Estados Unidos chegaram a mais de 500 mil de casos de coronavírus nesta sexta-feira e também estão prestes a se tornar o país com mais mortes causadas pela doença em todo o mundo. Segundo a Universidade Johns Hopkins, já foram registrados 18.693 óbitos no país, apenas 156 a menos do que a Itália. A Itália ainda é primeiro, tem 18.849 mortes, seguida pela Espanha, com 16.081 mortes. A França ocupa a 4ª posição no ranking, com 13.197. Os Estados Unidos também, o país com mais casos confirmados no mundo, mais do dobro do segundo mais afetado, a Espanha, que aparece na lista com 158.273. Na sequência estão Itália, com 145.577 e França, com 125.931. Os maiores números de casos e mortes nos Estados Unidos estão no estado de Nova York, 174.481 e 7.884, respectivamente. Sozinho, o estado tem mais casos do que a Espanha e a Itália, embora apresente um índice de mortalidade bem menor. Apenas na cidade de Nova York são mais de 90 mil casos e 5 mil mortes. A percepção do tamanho da tragédia do coronavírus na cidade de Nova York ganhou novos contornos depois que vieram à tona imagens de pessoas com trajes especiais enterrando caixões em valas comuns nesta sexta-feira. No ranking da Universidade Johns Hopkins, o Brasil está na posição 14 entre os países com mais casos de Covid-19. A Covid-19 deixou mais de 100 mil mortos em todo o mundo até esta sexta-feira, segundo o levantamento da Universidade norte-americana Johns Hopkins. O número de infectados pelo novo coronavírus passou de 1,6 milhão de pessoas. Médicos e enfermeiros, alguns vestindo seus jalecos brancos, juntaram-se a uma procissão da Sexta-feira Santa, à luz de tochas em uma assustadoramente quase vazia Praça de São Pedro, enquanto o Papa Francisco presidia a cerimônia que não pôde ser realizada no Coliseu de Roma, como acontece tradicionalmente devido à quarentena na Itália por causa do coronavírus. A participação da equipe médica do Vaticano foi um lembrete de que, com a pandemia, afetou quase todas as esferas da vida. Francisco assistiu dos degraus do lado de fora da Basílica de São Pedro, enquanto a procissão, que incluía um policial uniformizado, um capelão da prisão de Pádua e um ex-detento, circulando em torno do obelisco central da praça. A procissão da Via Crucis evoca Jesus sofrendo a caminho de ser crucificado. A
A Páscoa deste ano terá um significado ainda mais forte para os católicos na Itália. Pela primeira vez na história, todas as igrejas do país estarão com as portas fechadas aos fiéis durante as celebrações da Semana Santa e mais de 9.000 procissões deixaram de ser realizadas por causa da epidemia do coronavírus. A missa do domingo de Páscoa também será celebrada pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro no dia 12 de abril, sem a presença dos devotos. O vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção após uma violenta explosão no início da madrugada deste sábado. De acordo com os serviços de monitoramento, a coluna de fumaça e cinzas subiu até 15 quilômetros na atmosfera. A explosão, que foi ouvida na capital Jakarta, a 150 quilômetros do vulcão, foi a mais violenta desde dezembro de 2018, quando desencadeou um tsunami que matou 281 pessoas e deixou mais de 1.000 feridos lá na Indonésia. Vamos às manchetes dos jornais locais que chegam à nossa redação. O centenário Jornal do Comércio estampa hoje: hotéis em crise profunda. A crítica: PIN retorna a produção na próxima semana. CIEAN diz que as fábricas retomarão atividades em turnos reduzidos e seguindo medidas de segurança para os funcionários. E o Diário do Amazonas: Amazonas atesta 50 mortes e crise agrava na saúde. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e José Alberto Zegdeg. A sonoplastia foi de Jean Santos e Itamar Jardina. Apresentação Paulo Guerra.